Fala pessoal, Matheus Veigandi aqui, fundador da GetDemo, da SalesBuddy e também da SaaS BR Club. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema que tem martelado muito minha cabeça nos últimos tempos, que é a camada de inteligência artificial no onboarding. Então, quando a gente olha para o mercado de SaaS, né, a gente tem visto muita turma falando de agentes de AI no time de vendas, no time de SDR, né, na parte de código. Então, desenvolvedores aí utilizando tudo quanto é copiloto, né, cloud codes da vida e etc. para codar, mas pouco se fala ainda na camada de onboarding, na camada de implementação, né? E a gente sabe que numa camada ali de softwares mais enterprise, RPs, CRMs, né, entre outras plataformas, principalmente num contexto mais enterprise, existe uma complexidade muito grande na implantação. Tem até um dado bem legal, né, que diz que um RP numa empresa enterprise levava em torno de 12 até 16 meses para ser 100% implementado. E, obviamente, isso é um grande ofensor para as empresas de SaaS, né? Primeiro, por um lado, obviamente, tem a satisfação do cliente que pega, né? E por um outro, também tem uma questão de custo, né? Então, o custo da implantação que dura esse tempo todo é muito alto, porque envolve um time de CS, um time de serviços implementando, né? Envolve um desgaste muito grande. Claro que isso gera um lock-in, né? Obviamente, o cliente vai pensar 10 vezes antes de trocar algo que ele demorou tanto tempo para implementar, pensando que ele vai ter que passar por tudo isso de novo. Mas eu acho que agora, no cenário da inteligência artificial, as empresas de SaaS estão numa corrida muito grande para essa parte de redução de tempo na implantação, né? Você vê até empresas aí como a própria TOTOS, por exemplo, que anunciaram aí redução de 46% no tempo de implantação do RP. Vou até deixar a notícia aí também para vocês verem. Outros players também estão indo super nessa linha, então acho que o tema que eu vou falar aqui ele faz muito sentido. Vou compartilhar com vocês um material que eu palestrei no Customer Day na semana passada, que eu acho que é bem interessante da gente discutir aqui. Mas vamos lá. Queria trazer algumas tendências que eu vejo, né, que estão fazendo muito sentido quando a gente olha para essa camada de AI no onboarding, que eu considero que são tendências imparáveis, né? Vamos lá. A primeira é que serviços deixam de ser a ovelha negra do SaaS. Então, historicamente, os times de professional services sempre foram grandes inimigos, né, do SaaS. Por quê? Porque os fundos, né, as empresas sempre olhavam para uma empresa de SaaS que tinha uma camada de serviço de maneira negativa, né? E, obviamente, ninguém quer transformar um SaaS em uma software house, mas, né, a gente sempre entende, principalmente que para clientes que account, enterprise, empresas mais complexas, sempre existe uma camada de customização, que seja uma integração final ali num data lake próprio, que seja algum tipo de customização de visualização. Quem é do mercado enterprise sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, eu tenho visto que, por conta da AI ter deixado o desenvolvimento mais ágil, o time de serviços, ele talvez tenha ganhado um novo olhar a partir de agora. Por quê? Né? Porque ficou mais fácil de desenvolver as customizações. Você consegue criar agentes ali que executam muito mais rápido e permitem que você tenha esse nível de personalização. Não adianta querer brigar muito contra a personalização. Todas as empresas de tecnologia vão ter que pensar em ter um produto cada vez mais flexível, porque se elas não tiverem um produto flexível, o que vai começar a acontecer é o movimento que está acontecendo agora, que é as empresas quererem fazer tudo por conta própria dentro de casa, que a gente sabe que também não necessariamente vai dar muito certo, mas a gente vê que existe uma dor muito grande na personalização dentro dos clientes hoje. Mas vamos lá. Então eu vejo que agora, né, abraçar o time de serviços com mais gosto seja algo importante dentro da estratégia das empresas, né? Então, você conseguir de fato ter um time de serviço que atue com AI, uma plataforma mais flexível para customização, e isso ser menos mal visto, né? Um outro ponto é a camada de agentes de implantação. Então, como comentei, né, o RP, outras plataformas sempre levaram bastante tempo para implementar, muita regra de negócio envolvida, muita base legada, né, e assim por diante. Então, por exemplo, agora com agentes de AI está sendo possível você fazer migrações de sistema, ele pegar dados num sistema e fazer configuração no outro, né? Ele fazer configurações de regras de negócio de maneira automatizada, documentação e assim por diante. Eu estava até brincando esses tempos, né, que eu estava conversando com fundadores ali de uma empresa com software de RH, que, cara, basicamente o futuro que eu vejo
de um software como o deles, né? Que é você criar PDI, criar meta para a empresa. É o CEO mandar um áudio e falar assim: ó, meu objetivo é chegar aqui, 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 criar tais produtos, chegar a tanto de receita, e que o próprio sistema possa se configurar com base nesse input, a própria AI possa fazer perguntas para ajudar a montar essa estratégia. Não, né, você tem que pensar isso de maneira desconectada, cada gestor criar seus cadastros, né, e assim por diante. Então, eu acho que essa onda de agentes de implantação, eles vêm, vai vir muito forte, já tenho visto isso nas grandes empresas aí do mercado, né? Bom, falando um pouquinho aí, né, da camada de interface, né, que eu vejo. Então, se você for olhar, né, as empresas grandes, por exemplo, a própria TOTVS ali está se posicionando agora com essa camada de inteligência artificial agêntica, né? Então, agentes de AI que atuam dentro da camada de dados do RP. O próprio Itaú lançou recentemente também, né, um aplicativo onde você consegue operar por voz ali suas contas, né? Então, quero fazer uma transferência, quero um relatório dos meus gastos, né? Então, você vê que todo mundo está inserindo uma camada agêntica dentro dentro dos seus produtos, né? Principalmente esses produtos que têm muito dado, que é o maior ativo no final do dia. Então, você tem tanto uma linha de criar agentes que automatizam tarefas, por exemplo, no caso da TOTVS, você poderia ter um agente que automatiza a criação das notas fiscais dentro do RP sempre que houver uma venda. Enquanto também você pode ir numa linha de criar uma experiência conversacional que o usuário, ao invés de entrar e clicar em vários menus, ele vai lá e escreve, quero fazer tal coisa, né? E se o sistema precisar de mais alguma informação, ele pede, responde e assim por diante. Então, o futuro é recomendação e pedido de tarefa, não é interface, não é um monte de menu complexo. E isso é muito bom, porque isso vai gerar menos trabalho para os times de CS, menos demanda para o time de suporte, porque no fim, hoje, né, você tem um grande volume de demandas N1, muito por conta da complexidade dos produtos. Então, essas são algumas das tendências aí, né, que eu estou vendo. Falando um pouquinho também de algumas frentes de IA que você precisa ter para subir de nível em Customer Experience, eu acredito muito em 5 grandes pilares, tá? Que seria basicamente a camada de contexto, previsibilidade, interface, AI Services e execução e automação. Esses 5 fazem com que qualquer empresa de SaaS consiga saltar anos-luz na frente quando a gente fala dessa camada de inteligência artificial no onboarding. Um ponto que é legal de falar, né? Então, 2 desses blocos eles estão no contexto da operação. Então, é quando a gente fala ali de contexto e previsibilidade, que é você conseguir ter todos os dados de interação com seus clientes, né, todo o histórico disso, você conseguir criar indicadores preditivos para conseguir predizer forecast de vendas, de churn, qual é o próximo melhor produto, a próxima melhor ação. Então, tem essa camada operacional que reflete dentro da experiência do cliente e a camada de produto, né, que é você criar uma camada de execução e automação dentro do seu software, uma camada de interface UI focada em experiência conversacional e a camada de serviços que eu comentei, que vai fazer a experiência do cliente ir para outro nível, principalmente na era da AI, onde você tem mais velocidade e uma capacidade de customização maior. Quem conseguir implementar esses 5 pontos vai conseguir, né, dar esse salto que eu estou comentando. Mas vamos lá. Um ponto que eu vejo que acho que é super importante, né? Toda empresa deveria estar perseguindo você conseguir ter uma visão de ponta a ponta da sua timeline de interações com o cliente, né? Então, deveria ser muito simples de você clicar numa conta e conseguir observar, basicamente, a camada de jornada do teu cliente. Então, em que momento que foi o primeiro touch point com ele? Como foi a experiência? Em que momento teve algum atrito, que ele não ficou satisfeito? Você vê isso de maneira linear, é super importante. Hoje já tem ferramentas como a Sales Buddy, por exemplo, que conectam em todas essas etapas, transcrevem, né, desde o WhatsApp, ligação, videoconferência, reunião presencial, e-mail e assim por diante, para que você consiga ter essa visão. Essa visão aqui, praticamente nenhuma empresa tem hoje, né? Porque é muito fragmentado. Você tem uma parte na sua ferramenta de Sales Engagement, outra na sua ferramenta de CRM, outra na sua parte de gestão de cliente. Isso aqui é algo que todo mundo precisa ir atrás de ter, né? Inclusive a camada de passagem de bastão. Então, você fazer o entendimento de como foi a experiência em cada etapa e pegando essas informações registradas para que alguém consiga, quando assumir aquela conta no time de CS, por exemplo, ver tudo que foi conversado previamente sem perguntar tudo de novo, é extremamente relevante, né? Quando a gente olha para previsibilidade, então quando você tem contexto, você consegue ter uma camada de previsibilidade. Então,
quando você consegue identificar comportamentos específicos, como, por exemplo, o cliente não responde há 2 semanas, o cliente não entra no produto há 2 meses, o cliente reclamou as últimas 5 vezes lá no suporte de um bug. Você consegue ter uma predição de que esse cara está em risco, né? E não só como eram os modelos antigos que pegavam só o perfil da empresa e apontavam, mas não contavam nada do relacionamento. Hoje em dia, né, você já consegue ter uma visão muito mais exata, né? Própria, como eu falei, né? Tem ferramentas que já fazem isso, a própria Sales Buddy, entre outras ferramentas de mercado aí, ou até oportunidades que algumas empresas têm de montar isso internamente, né? Então, isso é muito legal porque te dá uma visibilidade de contas que estão mais em risco, ações sugeridas que você pode fazer para reter aquele cara e assim por diante, né? Quando eu falo de execução e automação, eu falo de agentes que atuam sobre bases de dados. Então, eu trouxe o exemplo do RP, né, que eu até falei ali que a TOTS está se posicionando, entre outras empresas do mercado, que tem a camada hoje, né, de dados e que vai adicionar uma camada de agentes em cima. Então, um agente, por exemplo, que cria as notas fiscais, um agente que faz a parte financeira, um agente que controla o estoque. Tudo isso para quê? Para substituir pessoas. Então, o SaaS deixa de, basicamente, competir ali pelos seus 20% de orçamento das empresas e passa a competir pelos outros 80% que estão em cima de recursos humanos. Porque se você precisava de 10 pessoas no financeiro para operar o RP, talvez agora com uma camada agêntica você precise de 2. Isso vai acontecer igualmente em outros sistemas, né? Sistemas de vendas, sistemas, enfim, de ponta a ponta dentro do funil. Por isso que é super importante, né, que as empresas de SaaS estejam colocando agentes dentro dos seus produtos, né? Senão elas vão ficar para trás ou as empresas vão tentar criar esses agentes dentro de casa. E não vão conseguir fazer tão bem, muito provavelmente, né? Quando a gente olha para a interface, né, eu vejo que um ponto super importante é você guiar seus clientes a partir do caso de uso. Então, hoje eu vejo muita empresa que adere a alguma ferramenta de tour guiado, né, como tem várias no mercado, GetDemo, entre outras, né, mas acaba empacotando isso de uma maneira pouco direcionada, ou seja, vamos supor que você tem um produto de CRM, se o cliente de varejo entra e se o cliente de tecnologia entra, você guia ele da mesma forma, falando de funcionalidade. Você não explora o caso de uso, o que é mais importante para ele, o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer. Então, você guiar o cliente no produto é algo extremamente importante para que você consiga gerar mais valor, e não ficar só mostrando funcionalidade. É você mostrar, de fato, como que aquele produto pode gerar o máximo de valor possível, né, dentro daquele contexto dele, especificamente. E aqui a camada de copiloto no sistema, né? Então, eu vejo que vai existir essa migração de sistemas com menus para sistema 100% conversacional, mas isso vai acontecer no paralelo, não é da noite para o dia que você vai abrir o teu Salesforce, por exemplo, e vai ter lá só uma tela de digitação e os menus vão sumir. Vai acontecer que vai ter algo em paralelo, um copiloto, um widgetzinho que você clica e você vai poder pedir as tarefas, né? Então, ao invés de clicar em 50 menus para criar uma nota fiscal no RP, vou escrever lá, quero criar uma nota fiscal, vou dialogar, e ele vai executar isso. Quero criar um relatório XYZ. Ao invés de eu ir lá no menu, criar o relatório todo complexo, eu peço aqui e ele executa para mim. Então, essa mudança de interface dos softwares vai acontecer e todo mundo já está perseguindo isso. Obviamente, você pode desenvolver isso como uma feature interna, quando você pode contratar uma ferramenta como um SaaS Copilot, né, que a GetDemo oferece, por exemplo, entre outros players de mercado, para que eles façam essa transformação automática do teu produto em um produto conversacional que executa tarefas e ninguém vai conseguir fugir disso, independente se vai fazer internamente ou se vai buscar um fornecedor externo para isso, né? E aí você vê vários resultados bacanas surgindo no mercado em relação a essas camadas, né? Então, redução de 70% no custo de implantação, redução de 80% nos tickets de suporte N1, mais de 40% de adoção no produto, cada R$1 investido, cada $1 investido em AI no atendimento, o retorno é de 3,50, né? Um bench legal de mercado. Enfim, entre outras métricas bem bacanas que tanto você reduzir, né, o atrito operacional na implementação do produto, quanto você melhorar a experiência de interface, quanto você também dentro de casa ter uma operação mais automatizada, geram de impacto de eficiência, tanto na experiência do cliente, ter uma experiência mais positiva, quanto em relação à camada de custo também. Mas enfim, pessoal, isso foi um pouquinho aqui do momento que eu separei hoje para a gente falar sobre agente AI no onboarding. Acho que é um tema super importante, que toda empresa deveria estar olhando, né? Deveria estar muito conectada entre CS e produto, justamente para fazer essa transição que
né? Acho que todos só têm a ganhar, tanto o consumidor quanto a própria empresa, em termos de redução de custo, aumento de receita e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Vamos para o próximo. E aí, me conta aí nos comentários, né? Me diz o que você já está fazendo de inteligência artificial dentro do onboarding. Se inscreve no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Valeu e até mais.